Uma pancada de chuva que durou cerca de 15 minutos foi no início da tarde desta quinta-feira e causou transtorno em pelo menos 10 bairros da cidade. Não teve registro de alagamentos considerados graves. A tempestade veio acompanhada de granizo e vários carros deixaram de transitar para evitar acidentes no momento da chuva. Sobre essa chuva eu conversei com o gerente da Fundação Grupo Boticário e membro da rede de especialistas em conservação da natureza e coordenador do Observatório do Clima, André Ferretti. Para que essa condição se confirme, tem uma interação muito grande entre as massas de ar, a temperatura da Terra com a temperatura da atmosfera. É necessário que tenha uma corrente de vento ascendente que leve a água que está na nuvem para uma camada mais alta, onde a temperatura é mais baixa, e aí essa água congela e cai, precipita. Então, a condição, qualquer nuvem daquele tipo, daquela que ocorreu ontem, que são as cúmulos nimbus, elas podem gerar granizo, mas não é só o tipo de nuvem, ela depende de uma corrente de ar ascendente que tem que, naquela hora, passar por ali. Então, o que aconteceu ontem foi isso, a nuvem estava lá, as condições para o granizo estavam presentes e coincidiu desse encontro de massas de ar, de ventos ascendentes que provocaram, e foi uma coisa localizada, né? Geralmente o granizo ele não ocorre numa extensão muito grande, ele é localizado e é mais comum em áreas de latitude mais elevada, como aqui, né? Não costuma acontecer perto do Equador, é mais para o sul ou para o extremo norte do globo e também em altitudes mais elevadas. Para o senhor ter uma ideia, eu estava na região norte, choveu muito forte, mas não percebi granizo. Já na região central, uma questão ali de uns 5, 6 quilômetros, aí sim a gente teve essa formação. Como o senhor bem falou, quer dizer, uma nuvem não atinge toda a cidade como aconteceu aqui em Curitiba, coordenador. Exatamente, ela é uma nuvem localizada e às vezes a gente, mesmo tendo uma massa, uma chuva caindo numa região maior, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, só uma rajada de vento que leva um pouco dessa água que está mais localizada por uma camada mais alta, ela congela e ali mesmo ela cai. Então, por isso que a gente tem um bairro com esse fenômeno e outro bairro não. Agora, o que a gente percebe é que o clima tem mudado nos últimos anos, o mundo todo tem percebido isso, tanto é que o Acordo de Paris acabou de ser ratificado e vai entrar em vigor no início agora de novembro, 4 anos antes do que se esperava, justamente porque as mudanças climáticas estão afetando o clima no planeta como um todo. Cada vez mais temos eventos climáticos extremos mais frequentes e mais intensos. A gente não pode dizer que um fenômeno especificamente é causado, é provocado pela mudança climática, até porque chuva de granizo sempre existiu, sempre vai existir, mas a frequência dessas grandes secas, dessas tempestades mais fortes, desses fenômenos atípicos, a frequência deles e a intensidade tem aumentado com o tempo. O detalhe, né, a gente somente neste ano, a gente percebeu uma grande mudança, o inverno chegou mais cedo, diferente do que a gente está acostumado, coordenador. Exatamente, ano passado a gente teve uma influência mais forte do El Niño, esse ano já é o Laninha, então esses fenômenos El Niño, Laninha, eles estão ficando também mais fortes e mais intensos e a gente já sente o impacto deles de um ano para o outro, coisa que no passado esses fenômenos existiam, mas eram menos frequentes e menos intensos. Às vezes a gente tinha lá, cada 2, 3, 4, 5 anos acontecia um fenômeno desse. Agora praticamente todo ano. Ou é o Ninho ocorrendo ali 1 ou 2 anos, na sequência Laninha, que é o que está acontecendo agora. Então é bem isso que a gente tem sentido, e não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, também em decorrência das mudanças climáticas. O que seria esse aquecimento global, hein, coordenador? Bom, nós temos ao redor da Terra a camada da atmosfera, uma série de gases, como oxigênio, que é um gás que tem uma concentração muito pequena lá, mas é essencial para a vida, e temos outros gases, como o ozônio, que nos protege contra raios infravermelhos ultravioletas do Sol, que prejudicam a nossa pele, e temos também os chamados gases de efeito estufa. Esses gases são essenciais para manter a temperatura média da Terra em torno de 15 graus, que é o que nós temos hoje. Sem esses gases de efeito estufa, a temperatura média do planeta seria por volta de 0.
Então, as condições para a própria espécie humana seriam bem mais adversas e a gente não teria condição de ocupar muitos dos territórios que hoje são ocupados pela espécie humana. Mas, com o passar do tempo, principalmente depois da Revolução Industrial, as atividades humanas começaram a gerar muitos gases de efeito estufa que estão aumentando a sua concentração na atmosfera. E com isso, o planeta está retendo mais calor, porque o calor do Sol vem para a Terra, passa a atmosfera e atinge a superfície do nosso planeta. Parte desse calor é absorvido pelo planeta e uma parte é refletida de volta para o espaço. Essa parte que é refletida pelo espaço acaba sendo retida pela camada de gases de efeito estufa. Como essa camada está ficando mais espessa, a gente tem uma maior concentração de gases, a atmosfera está retendo mais calor do que retia antes, e isso faz com que o planeta aqueça. A partir do momento que o planeta aquece, ele aquece a água dos oceanos, a superfície da Terra, e esse aquecimento, por exemplo, da água dos oceanos é que gera essas grandes tempestades. A gente acelera, intensifica o ciclo da água, com mais evaporação, choque de temperatura de uma massa que vem dos polos fria com essa superfície do planeta aquecida. Então isso é que gera tempestades como a que está acontecendo agora, hoje, na região da Flórida. Passou pelo Haiti com quase 300 pessoas morreram no Haiti, e ela está chegando na Flórida agora, exatamente agora. Então, isso tem sido cada vez mais intenso e frequente, e a forma da gente lidar com isso primeiro, a gente tem que tentar reduzir as emissões desses gases que a gente veio emitindo através da queima de combustíveis fósseis, como derivados do petróleo, através do desmatamento e queima das áreas com vegetação nativa, através de algumas, da criação, por exemplo, de gado e de outros animais que produzem metano, através do lixo que a gente gera e que também produz metano, que é um gás de efeito estufa, através da agricultura, a gente usa muitos adubos nitrogenados, que acabam gerando muitos desses gases. Então, as atividades humanas têm gerado muito desses gases. E a gente pode mudar algumas dessas nossas práticas com o propósito de emitir menos gases. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, a gente pode buscar combustíveis alternativos, como o etanol, por exemplo, ou como o hidrogênio. A gente pode usar outras formas de produzir energia que não a queima de petróleo, né? No mundo inteiro se queima muito petróleo, carvão mineral e gás para aquecer as casas, para gerar energia. A gente pode gerar energia com o sol, com a água, né? A força da própria água, a força do sol, a força dos ventos. Então, existem formas da gente fazer as mesmas atividades, produzir energia, gerar qualidade de vida para as pessoas, mas sem emitir esses gases. E é isso que o mundo busca hoje e precisa rapidamente mudar, porque da forma com que a gente tem se desenvolvido, a gente está afetando o clima do planeta, e a gente precisa rapidamente mudar isso para não diminuir a qualidade de vida das pessoas. Coordenador, quais são os países que mais emitem gases de efeito estufa e como que o Brasil está nesta posição? O Brasil sempre esteve ali entre os 10 maiores emissores. Já tivemos momentos em que a gente esteve ali entre quarto, quinto, sexto lugar. Hoje a gente já está lá para sétimo, oitavo, nono, mas continuamos entre os 10. Os países que mais emitem são aqueles países mais desenvolvidos ou com maior território e população, como é o caso dos Estados Unidos e da China. Mas Estados Unidos, China, Índia e países mais industrializados ou com grandes territórios são os que mais emitem. Geralmente emitem ou através da queima de petróleo, como é o caso dos Estados Unidos, ou através de atividades, como eu falei, de agricultura, de uso da terra, como, por exemplo, é o caso da China, que tem grande superfície territorial alagada. Eles inundam áreas, por exemplo, para produzir arroz irrigado, e esse arroz irrigado essa produção acaba emitindo metano. A criação de porcos, de gado também emite, e no caso deles, eles queimam muito carvão para produzir energia, esse carvão mineral que é um combustível fóssil. Então, mas por outro lado, a China é o país hoje que mais investe em energia solar. Então, ninguém hoje tem mais tecnologia de energia solar do que a China. Então, a coisa tem mudado em alguns desses países e a China tem investido bastante nisso. Mas é preciso mais investimento e é preciso também que os países
ajudem a incentivar a adoção dessas tecnologias menos emissoras de gases de efeito estufa, através da redução de impostos, incentivos fiscais. E, infelizmente, o que a gente vê em alguns países, e até mesmo aqui no Brasil, são movimentos exatamente para o lado contrário, né? Nos últimos anos, nós tivemos incentivos para a indústria automobilística no Brasil vender carros sem nenhuma exigência de maior eficiência nos motores. Então, a gente está aumentando os carros nas ruas, sem exigência de carros mais eficientes, com motores que gastem menos, e aí a gente, consequentemente, está queimando mais combustível. Além disso, o Brasil segurou o preço do petróleo para evitar que a inflação saísse do controle, e o etanol ficou acabou sendo menos utilizado porque ele ficou desfavorecido aí nessa competição, ele ficou menos competitivo. Então isso influenciou que o nosso país queimasse mais combustíveis fósseis. O número de usinas termoelétricas para garantir o fornecimento de energia do nosso país durante essa crise hídrica que nós tivemos aí nos últimos anos. E isso faz com que a usina termoelétrica queima também derivados de petróleo, queima biomassa e gera mais gases de efeito estufa. Então, algumas decisões nossas foram contra essa política que o mundo inteiro deve adotar de reduzir emissões e incentivar formas mais limpas de produzir energia. Apesar do volume, não foram registrados pedidos de atendimento em equipamentos públicos ou privados pelos órgãos de monitoramento da Defesa Civil. Na UPA do Campo Comprido houve problemas na calha, mas sem afetar equipamentos e atendimentos.